anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Hoje eu tô com uma galera de peso aqui, uma galera importantíssima. Quem tá aqui comigo é o Danilo, do meu lado. E aí, Dan? Boa noite, galera. Boa noite, Vitão. Boa noite você aí de casa, ansioso por esse tema. Esse tema vai mexer com você. Vamos junto. Amém, bom demais. E também aqui, Greg. Boa noite, turma. Estamos aí, estudamos. Agora é só pôr em prática aqui e chegar em você que está em casa. Bom demais. Só que a gente hoje tá com um convidado muito especial. Muito? Completando a nossa banca aqui, né? Nosso grupo, nosso time de peso, Leandro. Se apresenta aí, Lê. Opa, obrigado pelo convite. Obrigado por fazer parte, por poder fazer parte. Estou honrado, de verdade. Eu sei que esse projeto é de Deus e é para isso que estamos aqui. E espero que o pessoal goste, que eu possa contribuir também um pouquinho aí com esse estudo, com esses comentários legais aí. Bom demais, Vamos pra bom cima, demais. bora, Vamos pra boa. cima. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse conteúdo, nessa conversa na palavra de Deus, né? Um tema que chega direto no nosso dia a dia. E o tema de hoje, parafraseando aqui, a gente vai dividir em dois esse episódio, né? O tema é um pouco mais complexo, então esse tema dessa semana ele é dividido em dois. Hoje é a parte 1, tá? O tema é a tentativa humana de dominar o que pertence a Deus, né? O chamado dele para sermos luz no mundo que é cheio de sombra. A gente vai falar um pouco mais dessas nações, desse conteúdo. E cada um aqui vai trazer um pouco da sua vida, compartilhar um pouco da sua vivência, da fé, naquilo que todos acreditamos aqui. Mas em especial eu queria chamar você que está ouvindo a gente, você que está aqui. Feche seus olhos, vamos fazer oração. Gregor, você ora pra gente? Ora sim. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, estamos aqui reunidos, ó Pai, para falar da sua palavra. Queremos alcançar o máximo de pessoas e colocar no coração delas o seu querer, Senhor. Amém. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre nós, que aqui as palavras sejam suas, nós sejamos só instrumentos seus. E é isso, Senhor, que eu te peço, pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom Glória demais, a Deus. gente. Boa. Eu queria trazer aqui, abrir esse bate-papo nosso com uma analogia e uma perguntinha, gente. Vocês já tentaram montar algum móvel, alguma coisa assim, sem olhar o manual? Já, alguns. O que é normal acontecer, né? A gente começa a montar, começa a ver, não, eu sei montar, deixa eu fazer, começa a ver as coisas, e aí começa a faltar peça, ou então fica meio estranho, ou sobrar parafuso, né? E fica meio torto. E por que eu queria trazer essa analogia, né? Porque basicamente hoje na nossa vida, na sociedade, acaba acontecendo isso, né? A gente tende a assumir o controle das coisas, né? E esquecer do manual. A gente tenta agir não, né? A gente age fora do manual, sem consultar o manual, e deixa a presença de Deus fora disso. E sabe qual que é o resultado? É bagunça, é sofrimento, Não. Aquilo que a gente já faz, né? Não vai dar certo. E eu queria até trazer essa visão, pegando essa analogia pra vocês, Greg, Leandro, Danilo, comentarem. Gente, por que vocês, talvez não seja só uma visão minha, né? Mas por que vocês acham que é tão difícil dar o controle na mão de Deus, confiar a liderança dele 100%? Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, por quê, né? Qual que é a arrogância humana de achar que sabe tudo, né? Mas eu pensei assim, que às vezes ele não responde da forma que a gente quer, né? Então a gente ora lá, Senhor, cura, Senhor faz isso. E às vezes ele faz, às vezes não faz, às vezes ele faz diferente. E aí por isso, acredito que a gente fica assim, acho que tá ocupado demais, aí tá lá com outras coisas, deixa que eu resolvo do meu jeito, né? E aí a gente vê na Bíblia, né, as pessoas fazendo isso. O que eu acho muito assim, claro isso, é Sara, quando Jesus aparece lá para Abraão e fala, você vai ter um filho daqui a 1 ano. Né? E ela, vai ter um filho, prometeu. E passando o tempo, e aí a ansiedade, né, vai gerando. Ela falou assim, ele falou que vai ter um filho, não falou de onde que vem o filho, né? Tem que vir de Abraão. Então tô aqui, pega a minha serva, né, dou o meu jeito. Então, a gente tem esse costume de falar assim, não, eu resolvo, eu entendo mais o negócio aqui. Deus falou, mas às vezes ele não falou muito claro, né? Às vezes tava sonhando, então a gente fica duvidando. Então, para mim, assim, a falta de confiança, não deixar Deus reger não confio que ele vai conseguir. Eu não confio que ele sabe o que está fazendo.
Às vezes não é assim que a pessoa fala, às vezes vai assustar, nossa, mas que... Não, mas não confia que ele sabe o que tá fazendo. Pra mim é isso, assim, um pouco disso. Não, total. Vocês têm uma visão diferente, parecida, o que vocês acham? Cara, eu acho que é assim, ó, as coisas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E como a gente acha que nunca vai acontecer com a gente vai deixando Deus de lado, porque, aconteceu lá com o fulano lá, mas em casa não vai chegar, na minha vida não vai chegar. Aí, por que eu acho isso? Porque a gente estuda que a gente tem que ter domínio próprio. E muitas das vezes a gente tem um falso domínio próprio. A gente estudou, fez a faculdade, cara, acertou em algumas ações ali que você andou tendo durante a vida. E você acha que, cara, eu sou autossuficiente. Tipo assim, eu consigo resolver. É isso aí, tipo assim, vai vir de quem o filho? Não falou de quem, falou que vai ser de Abraão. Então toma minha serva. É um negócio, tipo assim, você acha que você achou a resposta que Deus, mas não, a gente tem que esperar e esperar. Esperar e na hora certa vai acontecer. A gente sempre ora, eu sempre oro, que seja feita a sua vontade. Mas cara, eu sou assim, é uma falha, mas que seja feita a sua vontade, mas que seja a minha. Desde que seja a minha, né? Você escolhe esse aqui, né? Tipo assim, a gente fala com o coração puro, mas lá no fundinho, por mais que cara, pede desacreditando, né? Não acredita que vai acontecer, que vai fazer, né? Eu trago pro lado da ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu trago pro lado da ansiedade. Agora que a pergunta, quando a gente estava estudando o guia, a pergunta que eu me fiz foi, cara, por que Deus provou tanto que estava numa liderança perfeita, guiando, moldando o caráter do povo, ali guiando o povo de Israel no deserto, e por que ainda esse anseio de querer alguém humano, de querer alguém físico para poder liderar eles? Eu tenho um pouquinho assim de entendimento para mim, né, no meu ponto de vista, que que a massa consegue controlar a liderança, né? E a massa hoje não conseguiria controlar Deus. O povo de Israel não conseguiria controlar Deus. Então, eles, para mim, ali, o primeiro rei de Israel levantado, porque eles... Cara, ele vai fazer nossas vontades. De pressionar, ele você vai fazer aquela pressão, ele acaba... E Deus não. Deus, ele é no tempo. É como vocês colocaram, ele é no tempo. Se a gente for destrinchar a Bíblia, aqui tem vários momentos em que acontece isso. Deus dá uma ordem, faz diferente. E aí Deus... como assim, mais ou menos? Vocês querem um rei? Então tá bom. A regra é essa. Como foi falado para Samuel, né? Samuel. Ele deu uma lista das desgraças que ia ser. E mesmo assim, o que foi? O que a gente quis. Então, quando a gente vai fazer um pedido para Deus, você na rua aí, seja feita a sua vontade, mas se der, encaixa a minha no meio do... Põe na fila. Põe na frente. Eu gosto de dar o exemplo da Torre de Babel, né? Veio na minha mente. Dá o exemplo não, veio na minha mente o exemplo da Torre de Babel. Eu tava ouvindo uma vez o Rodrigo Silva explicar sobre isso. Rodrigo, mais uma vez, sempre vamos dar os créditos aqui, né? Ele é arqueólogo e teólogo gigantesco. Top. E ele tava falando... Um dia ele vai vir aqui, ele falou. Amém, um dia ele tá aqui. Mandou o WhatsApp. Ele falou uma questão que, assim, logo depois do dilúvio, né? Deixa eu ver se eu não tô enganado. É isso mesmo. Logo depois do dilúvio, depois de um tempo, a gente sabe que veio a Torre de Babel e tudo mais, né? E a ideia da Torre de Babel era justamente para eles terem o contato com a divindade, com os deuses, para saberem antes mesmo de acontecer alguma coisa, os deuses iam comunicar o líder, né, o sacerdote deles naquela posição, e se ia ter alguma destruição de novo, se ia acontecer alguma coisa assim muito gigante da mesma forma, da mesma proporção que teve com o dilúvio, né? Com as histórias que eles ouviam e tudo mais. Então o intuito era eles terem administrar o processo que ia acontecer para poder avisar o povo e eles darem o jeito deles. Por que eu quis trazer essa visão, né? Porque basicamente Deus já tinha falado que não ia destruir mais, já tinha feito aliança, já tinha feito tudo isso, mas ainda assim o povo que foi chamado para reinar, para ter o único reinado como Deus, estava querendo fazer do jeito, estava... Não posso dizer que era desconfiando, né? Mas a impressão que é como se fosse um desconfiar. Mas é. E, se acontecer alguma coisa, a gente já tá aqui, a gente tá seguro, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Uhum. Então, isso ecoa pra mim absurdo o quanto a gente tá A gente fala assim, Deus, assume o controle da situação, governe
E assim, ó, segurando o controle, não deixando ele pegar o controle. Sem contar que ali na Torre de Babel eles queriam ficar tão altos quanto Deus, né? Sim. Eles queriam ser tão vistos tão bem como... Porque na mente finita deles, eles olhavam pro céu e achavam que Deus estava ali. Então vamos construir uma torre para ficar pareado com Deus, né? E lembra um pouquinho da rebelião, que também vamos falar, da rebelião causada no céu. Eu queria trazer para vocês um versículo aqui que eu achei interessante, casa muito bem aqui com o que a gente está falando, né? Com a parte que o Vitor trouxe, que está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 10 e 11. Mateus, capítulo 10, versículo 23, 10 e 11. Perdão, capítulo 23, o versículo 10 e 11. Eu tô com uma linguagem moderna e diz assim, ó. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes ou de líderes, porquanto vocês têm um só chefe, que é Cristo, o maior entre vocês, e deverá você ser servo dele. Então, é meio que já tinha uma ordem também, cara, de que a gente não teria que ter esse título de líder, de poder, de rei, de grandeza. Nós tínhamos um já reinando. E eu fico pensando, se a galera não tivesse pedido um rei de Israel, cara, ia tá chovendo maná até hoje. Caramba. Muitas ideias poderiam ter acontecido diferente, né? Poderia total. Coisa ter sido diferente. E aí eu pego um ponto que, assim, a gente sabe que depois de... Eu falei de Babel, né? Vamos ter que voltar em Noé. Mas você sabe, depois do dilúvio, tinha só a família de Noé ali, e toda a descendência praticamente gerou a partir de Cã, Sem e Jafé. Né? Todo esse processo, todo o pessoal. Então, reinos e reinos, né, foram populando e tudo mais. E um ponto importante é que a gente vê na Bíblia, você provavelmente já viu, né? A gente não vai conseguir detalhar todos os pontos aqui, mas a gente vê que a cada reinado o povo foi vacilando, o povo foi errando. Essa é a palavra mais fácil de dizer aqui. O povo foi vacilando, foi errando mesmo com Deus ali, né? Cara, eu queria apimentar, sempre sou o cara da pimenta aqui, né? Mas, gente, vocês acham que às vezes esse desejo de dominar, de governar, de controlar, ele às vezes não é espiritual? Não é Deus falando pra gente seguir pra esse caminho? E aí? Porque assim, ó, na verdade, se você for olhar lá, quando Deus cria Adão, ele fala, você vai dominar, né? Você vai dominar. Exatamente. Então esse desejo, vamos colocar assim, esse sentimento, isso tá em nós, né? Isso é nosso. Porém, com o pecado nós entregamos o domínio, né? Só que aí agora a gente faz o contrário, a gente entregou, não confiamos em Deus, entregamos o domínio para Satanás, mas queremos dominar agora de uma forma errada, de uma forma de opressão, né? Uma forma de domínio, de ter poder sobre o outro, né? Então, assim, esse domínio é um sentimento nosso, mas a gente não sabe lidar com isso. A gente gosta de grandeza, a gente gosta do status, de não, eu holofotes. Só faz aqui do jeito que eu gosto, senão a luz aqui é azul, se for rosa não pode, né? Por quê? Porque eu quero, né? Mas não, o domínio aqui significa outras coisas, né? A questão de reger, de guiar, tem outras definições. Eu pego também, eu entendo que essa pergunta que o Vitor trouxe é um pouquinho também de autoridade. Eu acho que Deus nos dá autoridade. Ele dá pra gente o direito de... Fugiu a palavra agora, né? Imponência. Vamos lá, ajuda nós aí. Digita aí. O que vocês acham que eu tô querendo dizer aqui? Não é autoridade, é autoridade, mas é se impor. Saber se impor. Então, quando ele recebe essa ordem, né? Quando Adão recebe essa ordem também, eu acho que é justamente para se impor, para mas ele tinha um certo domínio e um limite, que era sobre o quê? A natureza, mas não sobre acima de Deus. Não pareando como Deus, né? É bem apimentado isso aí, né? Mas é uma coisa que também tá com a gente. O Leandro trouxe bem, é nosso também, cara. É nosso, tanto que Deus, ele fez Adão e começaram o pecado lá, tudo, mas depois a descendência de Adão, que foi esquecendo de Deus e foi corrompendo, e foi até que chegou o dilúvio. Aí ele colocou Noé com a família dele, e depois foi Abraão, e por aí vai. Tipo assim, tem vários patriarcas. A descendência, se olhasse pro patriarca e fizesse... Cara, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu era criança, eu brincava muito de siga o líder, siga o mestre. Tipo assim, era o mestre mandou. Era um monte, o mestre mandou um monte de criança andando, só que a gente andava em fila. Em fila, fazendo tudo que o primeiro mandava. O primeiro faz, o segundo também faz. Cara, o mestre, siga o mestre. Se a gente seguisse o mestre sem
errar, tava tudo lindo, maravilhoso. E era gostoso ser o seu mestre, né? Humano, né? Você rolava, o outro tinha que rolar também. Não, e eu falo assim, mas se você seguisse, mesmo com o pecado ali, se todo mundo seguisse o mestre, as coisas seriam, ia ser invertido, não ia ser areia do mar e pó da terra. A minha visão em cima disso, eu acho que eu comentei no último episódio, não lembro certinho, mas eu vejo muito essa ideia da sensibilidade. Quando a gente é sensível pro tocar de Deus, né? Pro amor de Deus, pela vontade de Deus, principalmente, a gente consegue perceber se aquilo realmente tá sendo a vontade de Deus ou se aquilo tá sendo a minha imposição, a minha vontade propriamente dita, né? E a gente vê da história da Bíblia, até puxando esse ponto, que mesmo tendo vários reis, né? Vários patriarcas, o ser humano ele é pecador, ele erra, mesmo com as melhores boas vontades, falharam em fazer a vontade de Deus. Por mais que tivessem a boa vontade de deixar de melhorar algo pro povo, de deixar bom para todo mundo ali, mesmo com as melhores vontades, com as melhores ambições, o negócio vacilava. Né? Se perdeu, né? Perdeu. Aí tirou o foco de Deus e foi pra ele, né? Mesmo com intenção boa. Então eles perdiam, eles falam assim, vamos pôr Moisés, olha, pode ser, mas Moisés, a hora que ele peca ao ferir, por quê? Porque ele começou a falar na Bíblia, eu estou libertando vocês, eu estou fazendo isso para vocês. Então ele tira o foco de Deus. Então você vê que o momento do domínio, o momento do... Pô, ele tava... Que é um cara mais santo que Moisés, mas a hora quando você tira Deus da jogada, quando você traz para você, se engrandece, você pega o domínio, que Moisés tinha um domínio, mas era o domínio de servir. Né? Aí você quer o domínio de autoridade, de se impor, aí que, mesmo com a sua boa intenção, não serve. Deus aceita, perdoa e tal, mas não é isso, né? Isso tá errado. Total. Eu queria fazer uma reflexão pra você que tá em casa, né? Hoje. Principalmente, se você... vou falar hoje porque a gente tá aqui, mas... antes de tentar resolver sozinho, né? Resolver as coisas, pergunta pra Deus, meu. Seja sincero, qual que é o teu plano para isso? O Leandro trouxe a ideia do foco, isso é muito importante. Eu não uso óculos. E o Greg, a gente tá aqui com uma pessoa que usa. E, cara, eu tenho certeza que um pouquinho de descuido, de não ter a lente certa, o negócio já fica desfocado. Já é difícil de enxergar. Você tem que fazer força, você tem que estar muito próximo de fazer um negócio. E é a mesma coisa, um pouquinho dessensível, um pouquinho longe de Deus, já desfoca toda a parada. E você tem que fazer força própria para poder enxergar, para poder ver a vontade. Então, diz com Deus, conversa com Deus, qual que é o teu plano, Deus, para isso? É trocar, é fazer isso, é fazer aquilo, né? Anda com ele, a gente sabe. Mas com o coração puro, né? E com o coração puro. Aceitando a resposta. O que você quer, mas queira isso. E se for o contrário, aceite, aceitar. Pegando para esse gancho, a gente tem ao mesmo passo Deus mostrando que ele quer reinar, né, esse povo, essa terra em si, ele chama pessoas para ser exemplo, para estar ali junto com ele, mas para ser exemplo e não acusador, para ser a pessoa que tá ali do lado e não a pessoa que tá apontando o erro do outro, né? E a gente, cara, eu tenho certeza que vocês já passaram por aquele lugar, por aquele ambiente que só da pessoa chegar, ela não precisou falar nada, ela não precisou fazer nada, mas só a pessoa física ali, o ambiente já muda e tem tanto pra ruim quanto pra bom. Mas eu queria trazer o exemplo do bom. A pessoa chega, o negócio parece que reluz, o ânimo aumenta, o negócio flui melhor. É aquela pessoa que inspira, né? A gente trabalha ali no contexto empresarial, profissional, é aquele líder que chega e faz a pessoa querer fazer acontecer, e inspirar e fazer a vontade, né? E a gente tem que lembrar que Israel, o povo de Deus, ele foi chamado para ser esse povo que inspira. Ao a pessoa falar de Deus, a olhar um povo, olhasse Israel e visse ele como referência, que ele fosse luz. E, querendo ou não, esse é o chamado de Deus pra gente hoje, né? É ser luz. E aí eu pergunto pra vocês, por que como eu posso dizer, né? Por que Deus, né, chamou, a visão de vocês, por que vocês acham que Deus chamou Abraão foi através de uma pessoa e não através de vários? Porque como da mesma forma que o plano de Deus era fazer uma nação santa, né, um povo como exemplo, por que ele começou de um e não começou de vários ao mesmo tempo?
Qual que é a visão de vocês? Ele era capciosa essa. Ele era um líder. Esse é o exemplo do segundo mestre. Era um exemplo de uma pessoa que ele falava, ó, vai sair daqui, vai sair só coisa boa. E ele era um líder que fazia o quê? As vontades de Deus. Sim. Então, de repente, Deus conhecendo o coração de todos, todos que estavam abaixo ali de Abraão, de repente não corresponderia da forma que ele estava pronto para corresponder, em todos os sentidos. Tanto que como que foi a promessa depois? Saia daí, vá para lá, porque eu vou fazer de você o quê? Uma grande nação. Por quê? Porque ele sabia que ele era um líder. Ele era um líder que fazia a vontade de Deus. Os poucos, né? Porque, beleza, Moisés, vamos pegar o Moisés, que foi o personagem que o Leandro trouxe bem pra cá, mas teve um momento que Moisés ele não conseguiu se impor. Ele não foi líder. Precisou do seu sogro tomar a rédea do negócio e falar assim, ó, não, cara, você tá doido, você tá sobrecarregando, vamos dividir isso aqui, começa, e organizou, e ele continuou sendo líder. Então, eu acho que pra mim ali foi usado Abraão mesmo, porque ele era o patriarca daquela nação, ele era um líder que respeitava, que fazia as vontades de Deus. Ele... Nunca parei de pensar nisso, mas pensando agora assim, ó, o que ele tinha? Respeito das pessoas, né? Então, mesmo num lugar que tinha outros, né? A Bíblia fala que tinha outros deuses, vamos colocar assim, mas ele tinha um coração puro. Ele fazia aquilo que o Deus Altíssimo queria, né? Naquela época, naquele momento, e também ele era influenciador, vamos colocar assim. Boa. E ele amava as pessoas. Então, pessoas que se preocupam com pessoas. Tinha um servo muito fiel, então assim, porque Deus, se ele quiser só líder, não só líder, perdão, se ele quisesse alguma autoridade, vamos para uma autoridade, um rei, um poderoso, um presidente, ele ia pegar uma pessoa da época, Melquisedeque, sei lá. Não, ele pegou a pessoa que atraria pessoas, minha visão, né? Só um achômetro, atraria pessoas. Porque você vê quanto que ele tinha de servos, quanto que os servos o respeitavam, quanto ele tratava bem. Você não vê relatos, a Bíblia não fala, mas você entende que ele amava as pessoas, ele tinha paciência com Sara, ele dava voz para Sara falar, questionar, ela falava, ele escutava, a própria Agar e por aí vai. Então assim, imagina eu, bem brisando mesmo. Era mais uma questão que pegou bastante Abraão, foi isso, ser um líder que amava as pessoas. Mas olha como é doido. E aí eu vou deixar ela mais capciosa ainda, porque Deus queria fazer o povo uma grande nação, né, para ser luz, para refletir, para ser espelho para os outros, certo? E ele escolheu Abraão. Por quê? Não sei. Só ele sabe quem deu. Pergunta lá no céu. E eu quero fazer essa pergunta lá também, né? Vou colocar ela no meu rol também, que eu não tinha essa pergunta anotada, não. Só que pensa comigo, é muito mais fácil você seguir uma única pessoa do que você seguir várias, né? Então, a partir da didática, é muito mais fácil você ver o exemplo de um e seguir o exemplo de um do que ver vários e tentar seguir o que vários estão fazendo, né? Só que Abraão vacilou. Ixi, várias vezes. Muito. E porque mesmo assim Deus pede para ele ser luz. Porque se Deus vai falar vai falar para uma pessoa seguir, para essa pessoa ser espelho para todo mundo e começar a grande nação, tecnicamente não há espaço para falha, né? Não há espaço para falha. E ele pede pra gente ser luz. Deus conhece o coração. Exato. Mas e aí? Tem uma coisa muito mais técnica. Deixa eu completar. Vou completar. Traz. Ele pede pra uma pessoa e ele fala pra gente, pra essa pessoa ser luz, né? Viver como luz e pra ser o exemplo, né? Porque dali é fazer grande nação. Então, completando a pergunta, pra você, na prática, gente. E é real, é visão, assim. O que é viver como luz pra vocês? Por que... Não, vai. Eu vou voltar lá de Abraão. Você cutucou, agora eu quero... Tá, vai. Pode falar, Daniel, depois eu... Não, pode ir. Você é o convidado. Eu que mando. Você tem prioridade. Foi muito bom esse ponto que você colocou. Aqui a gente tá falando de olhando a história e dando um olhar, dando uma visão. Deus Depois que tudo aconteceu, é fácil olhar, né? Mas assim, ó. Primeiro que ele não pediu para ser exemplo, tá? É bom diferenciar isso, porque exemplo, aí sim, tem que ser uma pessoa que anda certo. Ele pediu, fala lá, você vai ser bênção. Você não vai receber a bênção, você vai ser uma bênção pros outros. Então,
Deus queria que ele apenas abençoasse as pessoas. Dele partisse as bênçãos. Lógico, tem a parte também de nação, né? Mas dele, as pessoas eram abençoadas. Aí se a gente pegar Ló, sempre confundo Jó com Ló. Ló, uma letra. Falou, ó, taca fogo lá. Não, mas tem gente lá que pode ser. Então ele intercedeu. Você já vê a intercessão de Abraão aí, né? Tem várias outras questões. Então, assim, quando Deus pede para ele, ó, de você eu vou fazer isso, e Deus não perguntou se ele estava bem, se não estava, se ele tinha deixado aquelas coisas dos ídolos que ele tinha, porque quando pede para voltar lá e pegar uma mulher para Isaac, fala que ela pegou um ídolo e levou, né? Então era o costume da época deles lá. Deus não perguntou para ele assim, ó, deixa isso aqui, deixa aqui. Não, ele não era perfeito. É isso que a gente tem que diferenciar. É a grande questão. Ele era um ser humano que tinha um coração puro, mas ele errava, ele fazia os erros. Só que ele sempre voltava para Deus. Da forma que ele entendia depois que ele foi tendo contato com Deus. Então, assim, ele voltava para Deus. Ele era humilde, era receptivo, era subordinado, né? O subordinado não é de sim, senhor, não. Ele, tá, ok, eu vou fazer porque eu confio no senhor. Então, ele era bênção. Então, Jesus fala assim, você vai ser bênção. Ele não foi abençoado, porque ele já era rico. Ele não foi abençoado. Isso foi consequência. Mas ele forneceu bênção para os outros. Né? Então, acredito eu que, por isso que mesmo cometendo, que eu também perguntava, viu? Poxa, mas ele falou que a mulher dele é irmã, o cara foi amaldiçoado por causa disso. Mas por quê? Deus, de novo, Abraão, imagina, Abraão. Aí o Abraão conversava, não. Você de novo, junto, cara? Tamo junto. Só segue o plano, irmão. Só segue o plano, né? Mas assim, porque não tem um só homem perfeito na Terra. Não existe, né? Você pega Noé, que são grandes nomes que, né, causaram mudanças no mundo, né? Na história. Revolucionário. Né? Não tem. Então, assim, Deus não quer perfeição sua. Deus quer que você abençoe os outros, seja bênção. A gente também não pode esquecer que existe a parte de Deus de toda essa história. Porque quantas promessas Deus fez para vários líderes na Bíblia. Mas por que ele manteve a promessa dele? Por que ele manteve ali, usando Abraão, usando qualquer um? Porque ele é um Deus que não muda. Então, por mais que quando ele prometeu ali de você uma grande nação, por mais que ele tivesse errado ali na concepção do filho, ele cometeu uma falha grande, mas tinha a parte do Deus também, que ele não muda. Então, ele mantinha todas as suas promessas, ele mantinha a promessa. Independente do seu erro, do que você cometia. A aliança com ele não era quebrada. Exatamente. Né? O que aconteceu? Deus nunca se quebrava. Exatamente. A gente pega lá Caim. Caim errou, assassinou seu irmão. Só que Deus havia feito uma promessa para Adão. E a promessa continuou se concretizando na vida de Caim. É tanto que ele foi protegido por Deus e a nação dele se tornou extensa também. Então tem essa parte que o Leandro muito bem disse, mas também tem a parte do Deus, o Deus que eu sou Deus e eu não mudo. E ele fala, e ele eu sabe não que mudo. nós vamos errar, então se for depender disso, acabou tudo. Não, tá acabou. Não, Danilo, eu vou te dar uma promessa e assim, ó, eu vou te prometer algo. Se ele depender de eu tanto que é unilateral, né? Eu não vou nem contar com essa promessa, porque eu sei que eu vou errar. É unilateral. Ele prometeu, Abraão ficou quietinho. Ele só recebeu promessa. Abraão Exatamente. Disse, tá bom, então, mas Abraão, eu vou prometer que você vai ser uma grande nação, desde que... Não teve desde que. É só assim, ó, você vai ser pronto. Eu gosto dessa visão que uma cláusula nenhuma, né? E eu gosto dessa visão que o Leandro trouxe, porque assim, ó, por que é capciosa, né? Porque todo mundo acha que, começou na igreja, tem que ser exemplo, tem que ser perfeito e que vai errar. Isso não significa que é uma desculpa pra gente errar. Muito bem falado. Pecador e pecado é fato, existem, mas uma coisa não justifica a outra. Não é porque você é pecador... Mas não é mérito de julgamento. Exato, entendeu? Exato. E eu queria trazer isso, por quê? Porque espelho... O Leandro, ele falou muito bom isso, né? Ele não foi pra ser exemplo. Não foi pra ser exemplo, né? Espelho é espelho, lanterna é lanterna. Espelho vai refletir, vai ser o exemplo pra pessoa. A lanterna é quem vai dissipar essa luz, né? Quem vai iluminar, O espelho vai refletir ela. Não importa como. Exatamente. E olha que legal. Né, nessa parte aí, quando... depois, Moisés falando, o texto de Deuteronômio, eu acho bonito ver como que era pra ser. Deus não pediu para ser perfeito, só pediu para ser. Se a gente ler lá Deuteronômio 4, versículos 5 a 9, o que Moisés falando para as pessoas, como deveria ser, é muito lindo. É apenas assim, ó. Veja, eu ensinei vocês os estatutos e ordenanças.
como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar, para dela tornar posse, ou seja, uma coisa futura, mas então só cumpra isso. Vocês devem obedecer-lhes e cumprir-lhes, pois assim os outros povos, olha por que é cumprimento, não é para você ser perfeito, para você não errar, é para que os outros povos verão a sabedoria e entendimento que existe em vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem deuses que tão próximo como o Senhor, o Deus deles, sempre que é invocado ele aparece, né? Quer dizer aqui, aí o versículo 8. Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos, né? Leis perfeitas, leis tudo ordenada, como esta lei que hoje ele apresenta a vocês. Aí o final, apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os vossos olhos viram. Então, assim, vocês são testemunhas, não esqueça isso que aconteceu, né? Conserve-nas por toda a vida na memória. Então, gente, eu tô fazendo tudo isso acontecendo, não é para vocês dominar, matar, não, é para os outros verem e ser. Israel era para ser apenas intercessor. A intercessão entre cananeus, entre filisteus, gentios e Deus, era apenas isso. É para isso que foi formado, é para isso que Deus tirou Abraão, para ser uma luz realmente, para ser uma lanterna, não para dominar, criar reino. Não é isso, entendeu? Nossa, foi fantástico agora, Leandro. Caramba, foi bom demais. Eu até me perdi aqui. A Bíblia é fantástica. Quando você começa a estudar realmente, é isso que eu gosto de sempre falar. Legal, às vezes não tem tempo, e é a vida normal, e não se martirize por isso. Né? Deus entende, Deus também está vendo o seu esforço, mas peça para ele. Se você pedir, como o Gregor falou, peça para ele. Só peça. Você comentou também, peça que ele vai te dar o jeitinho. Ele é dono do tempo. Mas quando você começa a ler a Bíblia para estudar, você pega poxa, podcast ajuda demais. Eu vejo vários e dá essas luzes, dá essas sacadas. Mas pega você, vai ver. Ajuda com o que tá falando. Aí, o negócio fantástico, brota. Fantástico. Eu queria até pegar esse ponto, porque a obediência era o verdadeiro farol deles. Em nenhum momento foi para criar algo novo, não. Só segue o manual, só segue o que eu tô falando. O chamado era para realmente eles viverem e refletir o caráter de Deus. Era esse. E por que eu quis trazer essa provocação? Porque é muito comum a pessoa ir no contexto religioso, né, entrar numa igreja ou algo do tipo e julgar, tipo, aquele irmão tá fazendo isso, aquele irmão tá fazendo aquilo. Aquele que faz isso e aquilo, porque a gente é chamado para ser sempre o exemplo. E a gente se preocupa muito nas ações do outro. Lógico, a gente vai olhar, vai reparar, mas se preocupa menos com o quanto você tá refletindo o caráter de Deus. E a única coisa que Deus falou se você olhar Israel, tanto que o povo errou, e mesmo assim, a gente falou, acho que na última lição, né, sobre a escolha. Deus escolhendo o tempo todo, querendo ficar com a gente, escolhendo a gente. E escolheu o povo de Israel que o tempo todo estava errando, e mesmo assim ele continua escolhendo ele, né? E é a mesma coisa, porque o tempo todo ele quer que o caráter dele seja refletido na gente, a todo momento. O amor, né? Refletir o amor para que as outras pessoas pudessem, as outras nações pudessem ver, porque eu não sei, eu fico perguntando, você faz essas perguntas difíceis, faz essa, como que a mensagem corria tão rápido, né? Porque, eu fiquei sabendo não tinha WhatsApp, não tinha vídeo, não tinha Facebook, Instagram, podcast. Era bom na perna ali, viu? Fofoca também. Mas, viu, ali o mar se abriu, o povo não tinha nada a ver, tava lá Egito e hebreus, né? Lá o Cananeus estava sabendo que Deus tinha matado uma galera, né? Então, assim, então Deus usava isso, ó. Faça isso porque eles vão saber, eles vão ver o meu amor por vocês e aí vocês vão ser abençoados por causa disso. E refletiria até hoje. Eu gosto de olhar pela visão de Abraão, porque não que eu tenha mérito do Abraão, pelo menos olhando é zero, né? Mas eu fico na cabeça uma questão que, querendo ou não, Abraão absorveu uma grande responsabilidade, né? A gente sabe disso. Sim, ponto. Total. Isso é fato. Mas pensa, tem dia que a gente tá tão de saco cheio de porra e fala assim, mas por que eu? Por que tinha que ser eu, velho? Mas tinha tanta gente, tanta pessoa aqui, tanta... Por que não foi o seu Gregory? Por que não foi o Danilo? Mas eu... E aí, eu gosto de trazer isso porque realmente Deus tem um
um chamado. E, infelizmente, a gente não vai saber aqui, né? Pode ser que a gente não saiba. Jó não soube o porquê aconteceu tudo com ele. Mas pode ser que em algum momento a gente descubra e pode ser que realmente Deus não fale. Por que eu tô querendo entrar nesse mérito da responsabilidade? Porque às vezes é um chamado... Às vezes não, né? A gente sabe que o chamado de Deus para refletir o caráter dele é a todo momento. E às vezes Deus tá falando com você agora. Às vezes isso que eu tô falando é uma resposta de uma oração que você tenha. E é entender que Deus tem uma responsabilidade para você. Pode ser que para você seja uma responsabilidade pequena, pode ser que ao olhar nosso humano seja uma responsabilidade grande, mas ele tem. Às vezes você é a própria resposta da oração de outra pessoa. Às vezes é Deus querendo falar contigo através... É Deus querendo abençoar outras pessoas através de você. E você não tem capacidade, não sei se eu sou a melhor pessoa para isso. E a visão que eu queria trazer para você é só viva e viva aquilo que Deus quer que você viva, né? Obedeça aquilo que Deus mandou, né? Siga o manual, segue esse processo com honestidade, com verdade, com leveza, para que realmente você consiga iluminar outras pessoas, tenha essa sabedoria. Porque, infelizmente, não sei se tão infelizmente assim, né? Felizmente, o juízo de Deus vai vir. E ele vai estar para salvar os justos. Ele vai estar aqui para realmente fazer a justiça. E se às vezes é pesado, a gente costuma falar na empresa, né? De marketing, a gente fala assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. É o que Deus quer. Se é o que Deus quer, a vontade dele, não tem para onde a gente correr, né? O problema é que a responsabilidade ela é acompanhada de compromisso. E hoje as pessoas não querem ter compromisso com Deus. Por isso que as pessoas hoje, e aí eu tiro por mim também, que às vezes eu me pego caindo nesse poço, por isso que se faça ser a sua vontade, mas coloca a mim em primeiro lugar. O preço é alto. Porque o povo de Israel, eles tinham um compromisso, eles tinham uma responsabilidade muito grande, que era o quê? Refletir o caráter de Deus. Eles tinham que ser luz para a humanidade. E as pessoas tinham que olhar para lá e falar, caramba, essa é a grande nação, esse é o povo de Deus, eu quero ser assim. Eu quero esse Deus. Mas não, porque a responsabilidade para eles se tornaram um fardo, se tornaram um peso muito grande. E olha a questão do foco que a gente falou, né? O foco começou a ser tão menor em relação a Deus e aos outros povos que o que eles começaram a fazer? Deus falou que ia ter um líder, que ele seria o líder maior. Ah, não, mas a gente quer um rei igual aquele povo. Começaram a olhar o de fora, né? Em vez dele ser exemplo, eles começaram a olhar lá fora, né? Então, porque o Egito tinha o faraó. Exatamente. E aí, isso já leva uma analogia que, vocês têm filhos, vocês vão saber muito bem isso, que é quando o filho vem e fica pedindo, pai, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, compra pra mim, ou pede pra mim, ou pega pra mim, e depois de tanta insistência, você vai lá e faz, né? Você vai, não, vai, tá bom, ó, é igual, não põe o dedo na tomada, tomou? Eu falei pra não tomar, aprendeu. O Gregory faz uns negócios legais. Né? Mas eu queria trazer isso porque Deus viveu exatamente isso com Israel e vive até hoje, né? Muitas vezes a gente tá todo momento, pai, mas faz isso. Gente, eu queria confessar uma coisa pra vocês, que quando eu quero uma coisa, eu fico assim, Deus, vai, mostra, e é 10 minutos, a cada 10 minutos falando, não, mas vai, não dou nem o tempo dele reagir pra dar a resposta pra mim, eu falo, não, mas se for, tem que ser isso, tem que ser, peço muito, né, insistentemente, e foi o que aconteceu com o povo. Deus falou, eu vou ser o líder, eu vou mostrar, vocês vão ser o canal pra refletir, pra transbordar e mostrar que o povo precisa ter um líder que sou eu. E a galera começou a ver ao contrário. Não, mas a gente quer a gente quer isso. Deus toda hora falando, não precisa. Tá bom, toma líder. Você sai daí que você vai cair. Não faça isso porque vai acontecer aquilo. Filho, foi o que aconteceu lá em 1 Samuel, né? Uhum. Deus falou assim, vocês querem? Então beleza, mas vocês vão trabalhar na roça, o que esse produzir... Esse rei vai tomar o seu filho para ir pro exército, a sua esposa vai ter que trabalhar. Não, beleza, fechou. Não, você vai trabalhar na roça, o que tiver de bom é dele. É dele. O seu servo vai virar servo dele. Os seus filhos vai estar à frente dos carros de guerra, porque
uns vai comandar 1000, outro vai comandar 50, vocês vão perder. Mas mas ele, não, pai, tá bom, não, pai, é assim, não, tudo bem, eu quero porque deles é legal lá ter um líder, né? Daqui a pouco vem chorando, né? É igual, eu vou trazer uma reflexão bem rasa aqui. Uma vez eu tava pra fazer surpresa pra Rebeca. E aí toda vez tem que ter. Ele não esquece da Rebeca. É minha esposa amada, né? Amém. Ainda bem que ele não esquece. Assim, foi mal lençóis agora, amigão. Ela gosta muito de surpresa, certo? Então, assim, ela também não gosta que eu esconda as coisas. Eu nem preciso esconder. A gente tem uma vida bem tranquila, assim, quanto a isso de pegar celular, sem essas coisas. Mas uma vez eu tava pra fazer uma surpresa pra ela. E eu precisei um momento esconder o celular. E ela, o que é? Eu falei assim, o que você tá escondendo aí? Se eu te mostrar, você vai se arrepender. Não, eu quero ver. Tem certeza? E ela insistiu. Quando eu mostrei, aí, cara, eu falei assim, você perdeu a surpresa que eu tava fazendo pra você. Ela que insistiu, né? Então, eu ia fazer uma surpresa. Agora já não é mais surpresa. E vai ser isso aí, não vou mudar. E é legal você... Perdão. Pode falar, não, era isso. É legal você colocar isso, porque a gente sempre coloca assim, não, o povo lá era muito teimoso, o povo lá era isso. E a gente, mas a gente faz a mesma coisa. Em todos os momentos. É isso que eu sempre penso. Antigamente eu falava, nossa, mas se eu tivesse lá, eu batia nesse povo burro, né? Mas a gente faz a mesma coisa, né? E aí o legal é a gente ver o texto de Samuel que você estava comentando, é que lá mostra um Deus muito imagem e semelhança. E aí dá muita noção, porque assim, a gente sempre tem por questões de cultura, né, cristã, antiga, aquele Deus que não ri, aquele Deus que não tem sentimentos, né, que emoção é errado, né, emoção, Deus se ira, Deus chora, Deus ri, Deus... E aí mostra aqui e fala, Samuel, faz o que eles querem, eles magoaram a mim, eles não estão retirando você, eles magoaram a mim. Verdade. Mostra um Deus chateado. Né, falando, lógico, a gente sabe que todos os outros momentos ficou feliz, ficou chateado, mas falando, né, expressando o sentimento. Eles não estão chateados com você, estão chateados, eles rejeitaram a mim, né, rejeitaram a mim. Poxa, tudo que eu fiz, né, eu sei que ele não pensou dessa forma, né, que a gente pensa, mas eles não estão se preocupando com o bem-estar, com o amor, não, eles só querem alguém para falar assim, tem um líder muito bom ali, porque meu líder é isso, porque eles querem se mostrar, eles querem ser referência, eles querem... Eles não querem um Deus que cuida. Essa tua fala aí, cara, só me reflete de novo uma coisa que não tem como. Se você pegar todos os podcasts que a gente gravou, sempre a gente vai falar a mesma coisa. Que algo que faz parte do caráter de Deus, que é o amor. E essa situação que você tá narrando mostra de novo que era que ele amava demais o povo, a ponto de se chatear. Sim. A ponto de se sentir traído. E aí volta no texto antes que a gente colocou a questão de Oséias, né? Então tá bom, agora eu vou te dar uma ordem, você vai cumprir essa ordem pra você saber como eu me sinto em relação a um homem traído. A um homem que gosta de uma mulher que se casa com todo mundo, que vai pra cama com todo mundo. Então, mano, perfeita essa situação, porque relata de novo o caráter de Deus quando a gente se fala de amor, né? Até naquele momento, sendo escolhido pra amar outra pessoa, Deus ali se chateando. Porque eu gosto de trazer às vezes essa alusão, porque parece que um Deus é muito... distante, né? E é isso que é o contrário. E a Bíblia mostra, só que a gente às vezes não lê, ou às vezes lê com uma visão nossa, né? Uma criação nossa. Então, assim, esse texto aqui tá valendo, eu falei, nossa, é emocionante. Samuel, não pode fazer o que eles querem, deixa eles fazerem. Eles querem, eu já fiz de tudo, não tem o que fazer, mas ainda continua amando. E o legal, é até bom te dar uma lida lá, na parte, 1 Samuel, qual que é o... 8. 1 Samuel 8. Porque 1 Samuel 8... 4, né? É legal que assim, ele não abriu mão, ele deixou. Mas o amor é tão grande que ele fala assim, até o 16. Até o 16? Então vamos lá pro final. Senão vai demorar muito aqui. Transmitiu, beleza. Vamos lá. Eu acho que se não tiver, depois eu trago aqui. Mas ele fala assim, eu acho que é no começo, antes de Samuel falar mesmo. Eu acho que é no começo. Que ele fala assim... Não, eu falei que até o 16. Não, sim, mas Deus falando assim, atenda tudo que o povo quiser, aqui, na parte do versículo 7. Sim. Atenda, o Senhor respondeu, atenda tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim, que rejeitaram como rei. Eu era o rei deles, eles não querem eu como rei. Como fizeram comigo desde o primeiro dia que eu tirei do Egito. Tá falando que Deus tá desabafando com Samuel. Desabafando, é verdade. Até hoje, abandonando-me, prestando culto a outros deuses, assim estão fazendo a vocês. Mas
Só advirta que eles vão ter isso, vão ter aquilo. Lembra eles que não é... Dá condição, né? Ó, você vai querer, você vai tudo bem, você vai comer, você vai tomar essa, sei lá, uma coisa ruim, mas ó, vai acontecer isso com você, isso. Você quer isso assim mesmo? Tudo bem, eu tô aqui contigo ainda assim. Né? Então, ele ficou chateado, mas ele não agiu como a gente age de, então se lasca. Não. Ó, então adverte que eles vão ter isso, aquilo, outro, mas a gente tá junto ainda. Deixa eu dar 5 segundinhos de eu respirar aqui. Ombro amigo, né? Eu gosto de... Nossa, isso aí foi muito bom, porque eu penso na decepção, né? Nesse desabafar de... Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Só que uma coisa é, por exemplo, você falando entre marido e mulher em relação ao seu filho, né? E outra coisa é você ver Deus falando isso. Então, você não espera, né? Você não espera. E olha o argumento, não, mas eles não rejeitaram agora. Tá desde quando eu tirei eles do Egito. E assim, ele acabou de tirar a pessoa do Egito, antes de atravessar já era... mas tirou a gente pra morrer aqui no mar, não deu nem tempo, tá? E o quanto isso é decepcionante pra gente, né? E eu paro pra pensar, né? Será que a gente também não tá trocando os reis? Será que a gente não tá querendo tirar essa liderança tão direta de Deus, né? E colocar outra pessoa, talvez diretamente você vai olhar e vai falar assim, não tô fazendo isso não tô fazendo isso. Só que a gente age diferente. A gente não costuma agir pra Deus, né, fazer o negócio. Só que aí vai um detalhe. A gente está num mundo onde influência é complicada, né, o processo, mas Jesus, ele inverteu a ordem. Eu até peguei aqui o processo, né, que ele diz assim, ó. Normalmente um rei, ele vem pra impor, que é aquilo que a gente falou lá na frente, ele vai impor, ele vai ter essa autoridade, ele vai ter essa liderança, né? E aí vem Jesus em Mateus 20, 25 e diz assim, ó. Então, né, Jesus, chamando os discípulos, disse assim, junto. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Ou seja, o povo está sendo dominado pelos príncipes dos gentios. E que os grandes exercem autoridade sobre esse povo. Não será assim entre vós, tá? Presta atenção, não será assim entre vocês. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Caraca, que nó que deu na e qualquer entre vós, qualquer um aqui, que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Cara, isso é sensacional, isso é clichê falar, né? É sensacional ver isso, mas na prática, ninguém quer ser... Não é que ninguém quer, né? Mas ninguém age servindo. A gente age pra ser servido, né? A gente quer, como diz o ditado popular, venha a nós e vosso reino nada. A gente quer só pra gente, todo esse processo. A gente quer ser servido, né? E aí vem a pergunta pra vocês, como que vocês acreditam que dá pra equilibrar essa influência de estar no mundo sem ser moldado por ele? Não, pode falar, tá? Não precisa ficar assim. Não, é que as perguntas fazem a gente pensar, né? Acho que de repente, diante de tantas respostas, aqui tem... não se contaminar ali é muito difícil. A gente tem vários exemplos. Vamos pegar aqui, partir desse ponto aí, Daniel. Tava lá no meio dos amigos, tava lá cercado daquela comida, da cultura, da tradição. Foi imposto em alguns momentos, mudou o nome, imagina o vestimento, enfim, mas ele mostrou não se contaminar. Então ali eu tiro que primeiro é possível. E agora, não puxando uma sardinha, né, mas olha para a religião hoje, né, de uma certa forma, né, a gente tem uma religião que de certa forma se destaca, né, independente da graça que ela tenha alcançado ou do que ela faz. Mas, assim, como pessoa, como nós, como pessoas, não adianta a gente julgar, porque é difícil. É difícil. Não adianta. Julgar? Fala. Não, eu penso que eu sempre procuro as respostas que o Vitão vai cutucando aí na Bíblia, né? A gente sempre procura ali. E eu coloquei, tipo assim, cara, a gente tem que não se corromper, né? A pergunta foi como equilibrar, né? A influência ali do mundo e não se corromper com ela. A gente lê a Bíblia, conhecer as histórias, todas as histórias, e diante disso, se você lê a Bíblia e conhecendo as histórias,
procurando as suas respostas para as suas perguntas, a gente consegue tirar várias conclusões. Tanto que, cara, tem sei lá quantas mil denominações aí, porque cada um entende de um jeito. Mas a gente tem que pedir o Espírito Santo para conhecer as histórias, não conhecer as histórias de Deus, mas conhecer o Deus que inspirou essas histórias. Eu acho que, cara, o principal é você conhecer, não conhecer as histórias. Não a criatura, o Criador, né? Sim, cara, conhecer o Deus que inspirou essas pessoas para escrever essas histórias. Eu acho que isso para mim, quando eu pensei nisso, falei, cara, que top. Boa, Greg. Nem acredito que eu consegui pensar nisso. Não se menospreza. O Greg sempre nessa. Mas assim, ó, por se moldar ao mundo. Primeiro assim, a gente não tem como criar uma bolha. Jesus fala, né? Não vou usar para fora do contexto, mas assim, eu peço que ele na oração ele fala, eu estou pedindo por ele, mas não tira eles do mundo, né? A gente não pode se isolar. Pecado não é contagioso. Primeiro ponto, pecado não é contagioso. Então assim, se você convive com as pessoas, porque assim, ó, vamos só diferenciar uma parte. Jesus andava, mas não convivia, tá? Ele andava, ele buscava, mas ele fazia, curava e aliviava. Ele trazia o reino. Ele veio e falou, vim trazer o reino da graça. Ele andava com o pecador, mas não convivia com o pecado. Na verdade, ele convivia, né? Se for ver, mas assim, né? Os discípulos. Mas vamos lá, os discípulos estavam para aprender. Mas ele não... ele vivia com as pessoas porque ele amava as pessoas. Ele não queria ser influenciado por elas de uma forma assim que eu vou ficar morando só nesse lugar ali para pegar a religiosidade, a cultura daquele lugar. Não, ele ia lá para trazer o reino. Ele veio, minha função aqui é trazer o reino. E o reino não tem aleijado, o reino não tem cego, o reino não tem fome. Então ele veio fazer isso. E quando ele precisava, ele se retirava e fazia seus momentos e vivia com os discípulos. Então assim, a primeira questão, o pecado não é contagioso, senão Jesus estava contaminado. A gente não consegue se isolar do mundo. Eu queria chegar nesse ponto. Não consegue se isolar. A gente vive no mundo, pô. Não tem como. E aí fala assim, igreja, não sei o que, mundo. Não tem como você viver com regras antigas. Não tem como. Você tem que adaptar desde que aquilo não te fire seus princípios. Não fere seus princípios. E princípios, qual você tem que ter o princípio? Na Bíblia. Simples assim. Sim. Jesus colheu lá no sábado, lá, né? O milho passou. Mas tava com fome. O que é mais precioso, a vida ou a regra? Então, assim, a questão que eu sempre penso eu tenho que influenciar, e para influenciar eu tenho que estar no meio, não tem como. Eu influenciar de casa, não tem como influenciar do meu lugar, eu tenho que estar no meio. Né? Eu tenho que ir onde as pessoas estão. Né? E aí, lá eu sei mas é perigoso. Amigão, aí é você com Deus. Eu não sei até onde que Deus te chamou para você fazer as coisas. Tem que fazer cuidado. Eu queria fazer um parênteses isso aí. Você me trouxe, Você trouxe coisa. Eu também trouxe aqui, rapaz. Eu tenho um monte. Você trouxe uma questão que é assim, vamos lá. Você pega a primeira Salmos, capítulo. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Beleza? Aí vamos lá, assim, é questão de refletir mesmo. O que significa esse não se assentar na roda dos escarnecedores, dos pecadores, dos impuros, dos imundos, né? Se você for estudar um pouquinho da cultura, o que Salomão fala ali? Qual que era a cultura do momento ali? O que significava esse não se assentar? Era permanecer. Uhum. Então, quando você fazia uma visita, você ia na minha tenda, se eu chamasse você para sentar, significa que você ia ficar ali 2, 3 dias comigo. Entende? Gregory, vai vir aqui, eu vou pegar atrás o leite, o mel e a carne, a gente vai fazer uma grande festa, assente. Então você vai ficar, você permanecia ali comigo. Então se a gente for pegar essa fala da cultura, quando o Salomão fala não se assente, não permaneça. Uhum. Não é isso? Porque assim, quando a gente vai de novo para trazer para a história de Jesus ele não seguiu ninguém. Ele era seguido. É isso que eu ia falar. Ele ia lá e falava, me segue. Ele tirava a pessoa de lá e levava pro meio dele. Então a gente pode falar assim, aí eu entendi a sua fala, né? Que você fala assim, Jesus ele não conviveu. De certa forma ele conviveu, porque tinha ali as pessoas lado a lado. Mas ele não era influenciado porque ele não seguia ninguém. Ele era seguido. Ele era tão fantástico, é o maior instrumento de liderança hoje,
que uma empresa que puder trazer a história de Jesus para poder colocar dentro da empresa, o cara consegue desenvolver liderança. Porque era um cara que fazia as pessoas realmente seguir. Aí vem a outra questão também, que quando a gente pega essa fala lá no livro de Salmos, não se assente e não permaneça, então eu preciso fazer um trabalho parecido com o de Cristo. E Cristo, onde ele passava, ele era luz igual ao povo de Israel, como a gente falava, ele era luz. Uhum. Quem não seguia ele, tinha dois Ficava povos que lá. seguiam. Tinha dois povos que seguiam. Os que seguiam para poder condená-lo, não é isso? Pra ver o que tá fazendo de errado. Exatamente. E a gente também não pode tirar a nossa de fora, porque a gente também faz isso hoje, não é isso? E a gente tinha os caras que seguiam para poder ser salvo, né? E para mim a maior ilustração que tem daquela moça que se enfia no meio da multidão para poder tocar no manto dele. Ela não seguia ele. E ela não seguiu ele. Mas ele passou. Ela aproveitou ele passar. Não é isso? Então, essa fala é assim, devemos sim evangelizar, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que nem eu já fui, vocês já foram num presídio evangelizar? Ainda não. Já tive a oportunidade de ir no presídio evangelizar. E vou falar pra vocês, é diferente de tudo que vocês imaginar evangelizar na rua. A gente vai ter um impacto de esperança semana que vem, sábado agora. Diferente, esquece. Você tá num lugar que o ambiente é favorecido para tudo que é de errado e de coisa ruim. Então é ali, assim, Danilo, como que você pega essa fala aí de Salmos, então, e você... A gente não permanece. A gente vai lá, solta a luz, né? Solta a semente e o trabalho é de Deus, cara. Porque quando você falou aí que pecado não é contagioso, eu concordo que não é contagioso. Fisicamente não é. Mas se você... permanecer, ele se torna contagioso. Aí que tá, a grande questão. É um perigo, cara. Você vai ser luz ou você vai pegar as trevas dele e trazer pra você? Vai ser influenciado. Ou você vai influenciar ou você vai ser influenciado. Porque assim, ó, se você vai lá pra levar a luz, lá você sabe que a escuridão é apenas a ausência de luz. Exatamente. Certo? Como o frio é a ausência de calor. Exatamente. Né? E o mal é a ausência do bom, da bondade. Não existe mal, existe a ausência... E o pecado é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Então, se você vai lá e você leva a luz, você não é contaminado, você não é influenciado pelo mundo. Você trouxe um negócio fantástico. Entendeu? Se o seu objetivo foi esse. Isso, aí tá a grande questão. Aí legal. O seu objetivo é estar lá pra iluminar, então você vai lá pra iluminar. Aí vem um foco que a gente tava falando. Isso, e aí que é a questão. Se você, assim, ó, sempre pensa como Jesus fazia, né? Como criança falaram isso pra mim, se Jesus falar isso, que você fala, eu comecei a falar, tá bom, vamos trazer isso pra vida. Então Jesus, ele fazia o quê? Ele passava. Passava, algumas vezes ele parava assim, mas ele passava e trazia as pessoas pra ele, ou seja, ecossistema. O ecossistema dele era diferente. Ele estava na escuridão. Vamos pensar Maria. Estava lá nos bairros piores lá, né? O Tietchan dá uma luz muito grande para isso. Estava nos bairros piores lá. Ele tirou ela de lá. E aí ela quis seguir, né? Ele não tirou, ela quis seguir, né? Chamou. E aí ela estava na luz. E ela conseguiu agora ser um fiozinho conectado e levar luz para outras pessoas. Ela não levou mais trevas. Entendeu a diferença? Olha o paralelo. Eu quero trazer o paralelo aqui, Lê. Meu pai falava pra mim que lá na Estação da Luz, assim que ela foi criada, você sabe que o trem não parava nas estações. Vocês sabem disso, né? O trem não parava. Não sabia, não. O trem ele pulava. Ele não parava. Por quê? Porque ele tinha um puxador, então esquentava o carvão e não tinha. Se freasse, tinha alguma coisa, um maquinário que ia demorar, tipo assim, horrores pra ele voltar a andar. Então, pra não atrasar, ele passava na estação. E as pessoas, então, corriam pra poder ir, pegava e pulava o trem ia embora. Que da hora. Né? Tá nessa época. Então, depois eu vou pesquisar. 60 km por hora. Não é que nem hoje. Ia devagar, mais devagar. Já imagino Missão Impossível, irmão. Então, grudava, saia voando. Assim, então, pegar essa ilustração que o Leandro trouxe é mais ou menos isso, cara. As pessoas aproveitavam a passagem de Cristo. Nossa. Quem não aproveitava, perdeu. Né? Era o trem que tava passando, a mulher, a prostituta, e, cara, todo mundo. Só que assim, teve vários cenários ali. Teve o cenário em que Cristo foi buscar. Teve cenário que ele só passou e a galera aproveitou o trem passando. Teve cenário que ele ficou e aí fica assim, eu vou tomar um pouquinho do papel do Lê, quebrar o protocolo. E aí, beleza. A gente tá falando aqui de luz, de aproveitar. E aí, o que a gente consegue com isso? Qual que é a promessa de Cristo pra quem tá aproveitando a passagem dele, para quem não se contaminar no meio do mundo, do jeito que nós tentamos fazer,
Porque a vida do cristão também não é só de coisa ruim, né? Só de críticas, né? A gente tá tentando alguma coisa. A pessoa Tem um que objetivo maior. A pessoa que tá assistindo a gente agora, ela pode não ter religião nenhuma. Se ela parou aqui e ficou 1 minuto nos ouvindo, ela está tentando alguma coisa. Amém. E Deus conhece o coração dela. E ela pode, de repente, com uma palavra que você falou, uma frase que você trouxe, uma pergunta que o Vitor fez, foi suficiente para ela. Não vou assistir mais 1 minuto. Eu vou assistir mais 1 minuto. E aí eu queria ler o versículo aqui. Não sei se a intenção já é Pode ler. a gente fechar. Mas vamos lá. Caminhando pro final mesmo. Caminhando, bora, legal. Esse versículo aqui, acho que ele resume o que a gente trouxe aqui de um jeito bem, bem bacana. Eu gosto muito desse versículo aqui, que fica lá em Apocalipse. Deixa só um minutinho aqui que deu um bug no meu celular e eu me perdi todo aqui. Segura aí. 18? Vamos lá. 4? Acho que é o 18, Isso, exatamente. Beleza. Deuteronômio, vamos lá. Porque de tudo isso que a gente tá falando, é como se nós estivéssemos assim, meio que no sacrifício. Obrigado. Achou aí? Eu achei aqui, valeu, cara. Eu me perdi um pouco aqui, mas vamos lá. Não achei. Daí o seu. 18, 1 a 4, né? 18, 1 a 4, isso aqui. Não é esse não. Não é esse não. Não é esse não. Mas pode ir tocando aí, eu não quero atrapalhar, não. Acha aí pra gente, mas eu queria trazer a ideia de que assim, ó. Não sei se eu vou sair. Achei. Achou? Achei. Então vai. Vamos lá. Você quer fazer o seu. Não, pode ir. Vai que eu vai fazer a introdução. Vamos lá. Apocalipse, então, 14:12. Tá? 14:12. Vamos lá. Procura aí Apocalipse 14:12 e lê com a gente o versículo 12 que diz assim: ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. É isso. Eu acho que nós temos uma promessa para aquele que perseverar igual Daniel perseverou. Não é isso? É. Eu gosto de... Cara, isso aí foi sensacional, porque é o trem passando e ele não tá passando rápido, mas ele também não tá parado. Não tá parado. Ele tá se movimentando. E esse é o chamado. Aqui está a perseverança dos santos, né? Que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quem chegou segundo na plataforma esperou o tempo passar. Exato. Eu gosto da última... eu não vou lembrar certo, mas acho que no primeiro episódio que a gente fez, a gente falou muito sobre o processo de conversão, que às vezes, para é no momento do batismo. A gente acredita, né? Nesse processo do batismo. Para uns foi ali. Para uns foi antes. Para uns foi bem depois. E por que eu tô falando isso? Porque como ser humano, por estar imerso no mundo, por estar tendo contato com cada um deles, a gente vê que é como vasculhar uma caneta. Ó, como você vasculhar o guarda-roupa, vai arrumar o guarda-roupa e você encontra uma coisa tipo... nossa, nem sabia que tava aqui. Dinheiro. Não, eu não tive essa oportunidade ainda. Eu queria muito. Calça, né? No bolso da vai virar, cai, entendeu? 20 mas, reais. às vezes, assim, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas vai vasculhar vai limpar ali a gaveta, limpar o guarda-roupa, e aí abre, tinha uma coisa que eu nem sabia que tava. Por que eu queria fazer essa analogia? Porque para nós como pecadores, o processo de conversão não significa que limpou 100% você. Por ser pecador, por estar imerso. É estranho falar isso, né? 100% ele viajou, né? Porque 0,001 não limpou. 100% tá só tirou o cheiro de suor lá no Mas banho. é doido, porque Cristo falou que com ele a gente é nova criatura. Agora o sangue dele nos lava. Agora tudo bem, perfeito. Mas aí, pensando no processo de conversão, por que eu quis entrar nisso, né? Porque às vezes a pessoa tem um olhar de julgamento, mais uma vez, isso não é justificativa, mas a pessoa olha e fala assim, virou da igreja, fala de Cristo e agora tá... Santo. E por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo errado? Por que tá fazendo tal? Devia ser diferente. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que ainda assim tem coisas que fazem parte da gente que não é algo que a gente escolhe, mas que tá ali. Igual a gaveta. Você passou a... Sei lá, eu não tive o mesmo contato, por exemplo, do Jonathan, que sempre tá aqui com a gente, de ter nascido na igreja, a gente fala, né? Ter tido contato com Cristo desde o início. Eu não foi... Eu me batizei, eu conhecia a Deus praticamente assim a fundo quando eu era adolescente.
Mas até adolescente eu acumulei N coisas. Tem gente que conheceu mais adulto. Acho que foi o Greg, né? Teve a experiência mais adulto. Eu me batizei mais adulto, mas eu sempre, desde pequeno, eu tava na igreja. Olha aí, não, o Danilo é um exemplo. Mas o ponto como ser humano, você vai se mexer e às vezes você vai encontrar uma parada de Babilônia ali, né? Vai se esbarrar em alguma coisa, né? E você fala, eita, tá ali. Quanto de Babilônia ainda permanece em mim, né? Ainda tem. E às vezes às vezes pode ser pouco, às vezes é muito ainda. Então, mas essa pergunta, ela me remete assim, eu preciso evoluir. O que motiva a gente? A evolução. É no trabalho, você tem a sua empresa, você trabalha com o quê, Lê? Sou gerente de vendas. Gerente de vendas, sou coordenador de vendas. Uhum. Qual que é o nosso prazer, cara? É quando a gente bate a meta. A gente evolui, tem que progredir em alguma coisa. Então, quando eu faço essa pergunta, cara, o quanto de Babilônia ainda tá em mim, eu, pela graça de Cristo, alguma coisa já foi embora. Mas ainda tem alguma coisa aqui. Sim. E sabendo que tem alguma coisa aí, gente. E você sabe que tem. Como que a gente consegue ainda viver bem, sabendo que tem coisa ali e que a gente não vai ser afetado por essa coisa que tá guardada? Na verdade, esse controle não tem, né? Não tem como você deixar o seu caráter, deixar o seu ser. Se você pegar, eu sempre vou remeter a Bíblia, né? Assim, você pegar lá, o próprio Abraão, ele cometeu vários erros depois, por quê? Porque tinha a influência do Abrão, né? Antes de Deus. Ainda tinha mais um A, né? Tinha, Menos então, um. é menos um A, né? Então, assim, a gente tem que, primeiro ponto, relaxa. Bom, Deus te escolheu, Deus está contigo, Deus te ama do jeito que você é, ponto. Quando você aceita Jesus, né? Quando você fala, não, eu aceito Jesus como meu Salvador, ele não recebe você porque você deixou as coisas para trás. Ele recebe você porque você aceitou. As coisas que tem no seu ego ali, no seu tudo, no seu ser, você vai deixando com o tempo, conforme o Espírito Santo vai trabalhando em você isso. Então, assim, não tem como. Você pode falar assim, ó, eu sou da igreja também de berço. A minha mãe, quando foi, tinha 2 anos, então eu me considero de berço. Eu fui ter contato com Deus, assim, saber que Deus entender um pouquinho mais, uns 5 anos atrás. Por que eu falo isso? Porque, assim, antes eu seguia uma forma que os outros falaram pra mim. Então eu não fazia porque os outros falavam, porque a mãe mandava, eu ia pra igreja porque a mãe mandava, eu queria, não ia, algumas vezes eu não podia. Então eu ficava assim, minha mãe tá vendo, não tá vendo, era aquele negócio, posso, não posso, devo, não devo. Não, hoje não. Hoje eu falo assim, não, eu sigo porque eu quero. Quando eu cheguei nisso, mas eu erro ainda muito. Por quê? Porque ainda eu sou grosso, ainda eu sou teimoso, ainda eu sou nervoso, ainda... Essas coisas de Babilônia não vai sair muito. Deus vai trabalhar isso em você. E quando o Espírito Santo falar assim, isso está te atrapalhando você seguir a Deus, ele vai mudar, ele vai tirar aquela questão. Então, assim, tudo depende do Espírito Santo. É dependência plena, não é você em nada. Porque se fosse você, Jesus não precisava de fazer muita coisa. Eu queria lembrar isso. Na hora que você começou a falar, veio na mente, eu falei, não posso esquecer. Quando Cristo vai chamar os discípulos, ele fala o quê? Toma a sua cruz e segue. Ele não fala, se purifica e segue. Se limpa e segue. Ele fala, do jeito que você tá, pecador, vacilão. Porque assim, quando eu falei que eu tô sempre na igreja, você falou, não, eu não. Cara, mas eu tava na igreja, eu cresci na igreja, vendo minha mãe indo muitas vezes obrigado pra minha mãe ia com a cinta atrás do carro, se não fosse. Mas o mundo me Mãe, eu te amo, viu? Já manda um abraço pra ela, já, pra mãe, pro pai. Te amo, você não me oprimiu, eu não tenho traumas. Ajudou bastante. Eu tive uma época aí que o mundo me abraçou, que, cara, graças a Deus, hoje eu tiro de lição e eu faço isso, eu uso pra me fortalecer. Então, cara, o tempo todo eu tô me policiando ali, porque a Babilônia tá aqui dentro ainda e eu falo, cara, o que eu tô fazendo isso aqui? Porque a gente conhece a verdade também. Sim. Se você não conhecer a verdade, não adianta nada. A gente tem uma pequena ilusão de como a gente consegue agradar a Deus, né? Então eu acho que essa luta que todos nós temos internamente agrada a Deus. Porque a gente tá querendo destruir o meu antigo Danilo. E de repente, em alguns momentos, esse antigo Danilo vence a batalha, vence uma lutinha, mas eu vou lá e dou uma rasteirinha nele e o novo Danilo
Então essa guerra, eu acho que essa guerra agrada a Deus, porque Ele tá vendo você de coração. Ele tá vendo a sua sinceridade de você mudar. É diferente quando você peca, por isso que fala assim na Bíblia que o pecado contra o Espírito Santo, aquele consciente, esse não vai ser perdoado. Porque você acaba afastando muito a voz de Espírito Santo a ponto de você não ouvir. Mas Deus, Ele sabe o quanto a gente é imperfeito. Se o povo que via Ele através de uma cortina de fogo no deserto fazia chover com tanto milagre era imperfeito, imagina hoje que a gente não consegue ver. A gente tem um guia, a gente tem uma Bíblia. Bem-aventurado que não viram, mas acreditam, né? Nossa, vê isso. A gente tem o pecado pra mostrar pra gente quando a gente pisa fora da faixa. Mas como que a gente sabe que a gente tá realmente seguindo, iluminando quem tá ao nosso redor? É difícil, cara. É difícil, mas também não. Mas eu tava só pra terminar ali, cara. A partir do momento que a gente acha que tá tudo certo, aí você perdeu. Aí você perdeu, porque nunca vai estar tudo certo. Só vai estar tudo certo de que Cristo fala assim, vem aqui que você é meu. E aí mas enquanto isso, cara... Sobre a pergunta, eu acho que também você não sabe. Porque, que nem aqui, ó, nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Você sabe quantas pessoas vão ser alcançadas? Então, assim, sabe quando você é bem por cima, bem raso? Eu só sei o contrário. Quando eu estou fazendo a minha vontade. Entendeu? Porque aí eu tô aqui, eu tô fazendo... eu tô feliz porque estão batendo palma, sei lá, tô dando exemplos. Quando você faz pra Deus... Você não vê a retribuição, muitas das vezes. Você não espera, você pode até ver, mas você não estava esperando. Você não estava esperando, você tá fazendo ali porque a comunhão, igual assim, ó, eu ficava pensando, como que Pedro, olha assim, ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Amigão, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu não consigo falar levanta e anda. Como que ele sabia isso? Eu vejo pessoas doentes, eu não consigo orar para curar. Uma vez, só contar rapidinho aqui, tinha daqui mais o Jonathan que vai conhecer o filho da Fátima, como chama mesmo? Oi? Maurício e o outro é Vinícius. A gente tinha, eu sempre fui fui da época do Molon e tal, e a gente tinha um grupinho com os adolescentes, aí ele ficou doente, o Vinícius, e aí eu era líder deles, né, tava ali, a gente foi lá visitar, né, e aí o que aconteceu? E aí a gente orou, eu orei, pedi a cura dele, rapaz, ele piorou. Eu fiquei malzaço. A Fátima falou assim, Leandro, ele piorou. E era uma gripe, assim, era uma coisa simples, né? Você tava doente. Eu falei, caramba, eu não consigo nem te curar uma gripinha, né? Na arrogância, né? Então, assim, é essa questão. Eu vou lá pra orar, eu vou lá porque eu amo ele, eu tô preocupado com ele, com a pessoa dele, né? E não... E quando você vê que você está preocupado com a pessoa e servindo ela, deixando... Porque assim, se você olhar a servidão, o que o samaritano fez? Ele deixou tudo lá quando viu o samaritano, o rapaz lá quase moribundo, morrendo na parábola lá de Jesus. Ele deixou tudo. Ele estava indo para um compromisso. Ele tinha o que fazer, estava andando à toa. Ninguém andava à toa, distante de 10 quilômetros. Ele tinha um compromisso, não sei se era importante, né? Ele deixou tudo, ele foi lá, cuidou, o pau pegou. A hora que ele viu, ele deixou na mão de quem poderia fazer melhor que ele. Então, é essa questão. Eu tô indo pra igreja ali porque eu tenho que pregar, eu tenho que isso, eu tenho, né, os sacerdotes, né, os levitas, eu não posso, é um ritual. Então, assim, quando a gente começa a olhar a pessoa e servir, aí é a pergunta sua. E fazer de coração, pelo bem da pessoa, não pra pegar, tirar foto, não pra... A gente faz, aí sim tá fazendo aquilo que Deus pediu, né? A minha opinião em cima disso, eu faço a pergunta, mas eu respondo também, então não deixo só vocês não. Que bom, nesse tempo, resposta aí, né? Eu vejo que dá pra saber, ao meu ver, dá pra saber quando realmente a gente tá fazendo certo. Deus mostra. Talvez não diretamente, você está fazendo certo, mas Ele mostra. É você olhar e em coisas simples, né? Às vezes você olha e fala assim, era realmente isso. Tô seguindo, tô no caminho certo. Da mesma forma que quando você vacila, quando você erra, dá pra você saber que você errou. Dá pra você. Eu contei, uma vez eu contei lá na igreja lá que assim, né, a nossa ansiedade, quando a gente se mudou aqui pra cá, pra Americana, e a gente, na ansiedade, a gente fechou o contrato do apartamento e, assim que fechou o contrato do apartamento, apareceu uma casa 1000 vezes melhor.
perto da igreja, a nossa vida toda é lá em Santa Bárbara, e a gente... Aí, ó, tá vendo? Isso aconteceu comigo. Quando Não era pra gente estar aqui. A nossa ansiedade, a gente não esperou Deus. Pra quem não sabe, eu sou adventista. Adventista. Eu sou também, né? Mas eu sou personal trainer de formação, né? Mas não atuo mais na área. E lá atrás eu queria passar na Unicamp. Queria porque eu queria passar na Unicamp, que é aqui próxima, né, de onde a gente tá. E eu ia conseguir trabalhar durante o dia, aqui onde eu tô, viver a vida normal, e estudar à noite, tudo mais, e conseguir levar as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Plano perfeito. Plano perfeito. Como você não ser de Deus? Total. E aí, lascou porque eu não passei de primeira. E aí eu fiz tudo e eu passei na Unesp. E aí na Unesp seria na cidade aqui próximo, que é Rio Claro, dá 70 quilômetros, né? 40 minutinhos eu tô ali. Só que, cara, para fazer isso eu teria que me mudar pra lá, eu teria que viver a vida lá, não conseguiria trabalhar, porque aí seria integral, não seria mais à noite. E aí eu fiquei assim, já era, ferrou. Mas era a opção que eu tinha, ou fazia outra coisa. E eu falei, cara, vou. E aí já tinha passado, na primeira chamada eu passei na Unesp, né? E aí na Unicamp eu não tinha passado. E aí passei no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula da faculdade, saiu a chamada da Unicamp. E aí eu tinha passado, na quarta chamada. E eu passei. E eu podia fazer. Só que, eu já tava com tudo ali. Você vê como são as eu já coisas, tinha feito mudança, já tinha feito tudo. E aí eu falei, não vou pra lá, sabe? Você já fez a sua vontade, mas eu quero a minha. Você vai ecoar direto. Entendeu? Mas dava pra eu largar tudo. Né? Você não vê lógica. E eu falo, ainda bem que eu não fui pra Unicamp. Ainda bem, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi o que eu passei lá. E aí é só voltando lá no início, é que Nimrod me deixa bem fascinado, mas não positivamente, porque eu fico, caramba, esse cara ele é chamado como guerreador, né, guerreiro do Senhor, lá não do Senhor, não para o Senhor, mas é uma afronta, né? Só para linkar, para você ver como que é arrogância, né? E Flávio Joséfo, né, que é um historiador muito renomado e muito aceito, fala que ele liderou, possivelmente ele liderou a Torre de Babel ser construída. É uma afronta, por quê? Porque ele fez a lógica. Entendeu? Porque eu tô chegando nesse ponto, de novo, voltando lá do começo. Mas peraí, teve um dilúvio. A maior montanha ali, tá, beleza, mediu no dedinho, não sei o que a gente vai medir naquela época, o povo era inteligente, mas não sei quanto, né? Mediu, tá bom, construir um negócio maior que isso. Porque se chover, lá em cima não acerta. Não vai ter água suficiente, sei lá. Levou a lógica, né? A arrogância. Não confia nesse Deus que mata todo mundo, não. Caim tinha o peso de, não, esse Deus que Caim era agricultor, né? Ele amaldiçoou a terra, onde meu trabalho, né? Então, assim, essa questão que a gente sempre fala, né? A gente faz o plano perfeito, ó. Tá aqui, ó, não tem como dar errado. É Deus, né? Mas aí a gente faz o quê? Pede ou não impede, nem quer escutar, né? Então, é essa questão que eu queria trazer. Poxa, a gente tem que ser humilde, né? Tem que lembrar que Deus está no domínio de tudo, sim, né? Sim. Ele está no controle das coisas. Se a gente deixar as coisas acontecer, parece que vai ser estranho. Que é mais que Maria, que um filho de Deus teve que fazer tudo aquilo lá, nascer num estábulo, num curral, ir pro Egito, a terra pagã, mas Deus estava no controle de tudo. Hoje é fácil. Se falar, vai pro Egito, beleza. Mas na época não. Então, assim, pegando a parte cultural, quando você estuda a parte cultural de tudo isso aí, cara, você fala, foi ofensivo, quando né? você estuda a parte todos cultural, os pontos ligam. Primeira coisa que quando eu vou pra parte cultural, eu gosto muito da parte de história e cultural, primeira coisa que vem, eu falo, mano, eu não fazia, velho, eu não iria. Eu não iria. E imagina José que só teve um sonho, a Maria recebeu o anjo. José que teve um vergonha sonho. Que ele... Rapaz, será que é isso mesmo? Será que eu sonhei, tá delirei? Ela falou um negócio, eu sonhei, agora eu tô botando o filho de Deus em perigo. Então você vê como que é assim, às vezes a gente faz o plano, por isso que eu falo assim, eu brinquei no começo, eu sei melhor que Deus. Que é isso? A gente faz o plano perfeito, ó. Tirou, pronto, vou trabalhar lá, vou mudar certinho, pronto. Aí Deus fala, não, amigão, pra você não é bom isso, mas você tem que aceitar, porque se não aceitar... Ele nem fala, Leandro, ele dá. Ele viu a nossa ansiedade, ele dá. Aí daqui a pouco você fala, nossa, não era pra ser assim, era daquele jeito lá, cara, nossa. E eu falei isso na igreja, eu preguei e falei, não era pra gente estar morando onde a gente tá hoje, cara, era só espera só um pouquinho, eu pedi. A gente orou, jejuou, pediu, e Deus deu.
Só que eu não estava pronto, eu não estava preparado para receber a bênção. Você foi atrás da Gar, né? Hã? Você foi atrás da Gar. E o legal é que assim, ó, mesmo assim ele te abençoa. Mesmo assim. Ele não tá, você se lasca aí, você escolheu o que você quis. Não. É essa a diferença, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro. Legal você assim, trazer isso. Eu fiz o que eu queria, eu não confiei em Deus. Vamos por assim, perdão, tô falando o que você tá fazendo. Você quer tá? Sim. Não confiei em Deus, que eu também é a mesma coisa. Mas mesmo assim, Deus tá abençoando, Deus tá mudando. Sim, com certeza, a gente tem essa consciência. Aí é só ser assim, é diferente. É igual assim, ó. Negócio de Bíblia. Tinha um rapaz, um gerente do banco que falava assim, negócio de Bíblia pode ou não pode. E eu não entendia na época, né? Como falei pra vocês, eu era de igreja, mas não sabia o Deus da Bíblia. Hoje eu vejo assim que não é pode ou não pode, assim, ó, pode, você pode, fica à vontade, eu não vou. Olha os patriarcas, todos fizeram o que quiseram, mas olha as consequências. Então, assim, ó, aqui é pra você viver bem, é só isso, você viver bem, não é pra você ser exemplo, é pra você viver bem. E aí, mas beleza, ó, Abraão foi pra cá, pegou a mulher, tá bom, peraí que eu vou dar um rito aqui, Abraão, deixa eu. Agora segue. Então é essa a questão. Mas Deus continua, ó. Que nem com Samuel, eles não me querem, mas ó, alerta lá que vai ter tudo isso, porque se eles estão cientes que vai ter tudo isso, às vezes eles não estão pensando. Então, assim, Deus não abandona. Não importa o que você fez, Ele não abandona. Deus pede pra gente ser a luz, mas a luz verdadeira que vem de Deus, que é pra gente assumir, né? É aquela luz humilde, serva, principalmente centrada em Cristo, né? A mensagem que Deus pede pra gente levar pro povo não é só do sair da Babilônia, né? Sair dela, povo meu. Mas é principalmente, não só pra gente, individual, sair. Porque sim, é pra gente, mas é pra gente fazer com que outras pessoas também tenham a condição de sair. Sim. É pra gente iluminar, pra que a gente guie esse caminho e ser luz e direcione essa pessoa pra onde é, né? É tempo realmente da gente viver refletindo a glória de Deus. E analisa, revisa a tua gaveta. É forte falar isso, mas revisita a tua gaveta. Eu falei ali antes da analogia. Provavelmente tem algo aí dentro que é mais do mundo do que de Deus, sendo muito bem claro. Tá levando você muito mais pro mundo do que pra Deus. E isso acontece não só com você, comigo também. Esse é um exercício que eu faço pra todo mundo aqui. Revisite as suas gavetas, olhe seus pontos, analise realmente se tá tendo mais de Deus ou tá tendo mais do mundo. E não espere o caos mudar. O ponto é isso. A gente só age quando a água bate. Não espere isso, porque depois que aconteceu, a consequência ela já veio ainda pior. E eu só queria dar um... Pode falar, por favor. Também não pode... Eu já me peguei um monte de vezes pensando, eu vou fazer isso aqui, aí você para e pensa, será que eu tô fazendo isso realmente porque eu quero agradar a Deus ou o meu ego tá falando mais alto aqui dentro de mim pra mim? Então a gente tem que fazer e pronto. E controlar o ego de outra forma. Entendeu? Porque às vezes a gente deixa de ser luz porque a natureza pecaminosa nossa coloca essa dúvida na nossa cabeça. Então não deixa se controlar, não deixa se controlar pelo pecado. Pelo pecado assim, pelas artimanhas ali do negócio. Pela vaidade. Pela vaidade. Porque eu falo assim, às vezes a gente deixa de falar alguma coisa, deixa de fazer uma boa ação, porque tem medo. A gente pensa que o vizinho pode falar assim, o Greg, o Vitor lá, tá fazendo lá só pra aparecer só. A gente não sente parar. Nem precisa disso, porque a luz de Cristo já irradia. Vou pegar aqui o exemplo da gente que trabalha com vendas. Eu não sei se para na sua empresa é assim, mas toda vez que a gente... Eu vendo também. Toda vez que a gente vai ensinar alguma coisa, eu sempre falo isso. Eu viro pro vendedor e falo assim, cara, você tá vindo com vício, você vende já, você é um bom vendedor, mas eu vou pedir uma coisa para você, se esvazia, porque eu preciso colocar novas informações aí dentro. E o chamado de Cristo é isso. Acho que a gente já tá cheio, sobrecarregado de tudo e não se sinta mal, porque a gente não tá usando de preconceito quando a gente fala mundo, igreja, é só para realmente fazer uma separação, né? Não é uma acepção, não. Mas é quando a gente fala assim, o mundo já me... E eu falo isso, porque até 2010 eu era totalmente cheio do mundo. E quando a Rebeca veio e ela me evangelizou, eu precisei deixar todos os costumes de lado, porque senão não ia conseguir. Mesmo que seja coisas de igreja, não interessa, mas senão não ia conseguir colocar Cristo dentro de mim. Eu precisei me esvaziar, eu precisei deixar os costumes, os meus vícios, as coisas que eu gostava de fazer. Eu falava, cara, não vou fazer, não posso mais fazer. Então esse chamado que o Leandro fez, que o Vitor fez, se esvazia e deixa Cristo preencher você. O melhor dia pra você fazer isso, pra você analisar, foi ontem.
O segundo melhor é hoje. E não deixa pra depois. Você não vai fazer depois. Às vezes, realmente, como eu falei antes, esse momento, você ouvindo essa palavra agora, é a resposta que você estava tanto pedindo pra Deus. É o que Deus quer trazer pra você. Eu não sei o que tá acontecendo aí. E pode estar aqui, tá? Pode estar aqui. Totalmente. O chamado de Deus realmente é pra gente ser luz. Amém. E hoje começa esse processo. Amém. Fecha teus olhos. Papai do céu, tô aqui encarecido que o Senhor nos ajude a perceber qual é o teu plano. Que a tua vontade realmente seja feita. E que a nossa vontade fique de lado. É difícil. Falar daqui é fácil. Mas daqui um tempo, daqui poucos segundos, daqui alguns minutos, a chance da gente errar e sair é muito grande. Por favor, coloca teu Santo Espírito aqui. Martele no nosso coração. Fale constantemente com a gente. Não nos deixe soltar a tua mão, porque a gente sabe que o Senhor não vai soltar a nossa. É isso que eu te peço, Pai, por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Lea. Eu queria agradecer mais uma vez por Leandro estar aqui. Muito obrigado, velho. Sua presença. Eu que agradeço o convite. Iluminou com certeza aqui, que pode iluminar muito bom. cada vez Obrigado, mais. obrigado. Se você chegou até aqui, né, não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal. É muito importante pra gente, pra essa mensagem poder ser levada pra outras pessoas. E lembra de uma coisa, eu tenho uma última coisa pra dizer aqui. Deus ainda tá fazendo o chamado pro seu povo. Você é o povo de Deus, pode ter certeza disso. Ele tá fazendo o chamado pra você. E isso vai fazer total diferença, não só na sua vida, como na vida de quem tá ao redor. Isso não é sobre ter cargos, isso não é sobre ter títulos, isso não é sobre ter uma posição financeira maior, elevada. É só sobre ser luz. É só pra deixar Deus agir pra ti. É só você deixar que Deus, através de você, ilumine outras pessoas, abençoe outras pessoas. Talvez você ache que não tem nada pra oferecer, que não é ninguém, que não tem essa capacidade, mas mesmo uma luz pequena ainda é luz. A gente falou ali, né? Escolher, não escolher também é escolha. E é o mesmo processo. Uma luz pequena continua sendo luz. E em tempos de escuridão, em tempos de trevas que a gente vive aqui, uma simples luz, uma pequena luz pode iluminar demais. Abre muitos caminhos. Se tocou no seu coração, mais uma vez, compartilha com alguém. Fale no seu íntimo, converse com Deus. Provavelmente não, eu tenho certeza. Ele tá disposto a te ouvir. Ele quer saber o que tá aí dentro. Amém. E a gente tá pedindo pra você compartilhar, não só porque a gente quer audiência, porque a gente quer likes, porque a gente quer pessoas, porque a gente quer aumentar, a gente quer chegar longe, mas principalmente, porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. É missão. Muito obrigado, Amém. gente. A gente se vê no próximo episódio. Próximo episódio tem um parte 2. Vamos nessa. Valeu.